Pessoal, mantenha a posição aí, velho. Vamos mudar de lugar. Tá ao vivo. Pessoal. Ao vivo. Fala, pessoal. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Primeiro de tudo, desculpem os minutinhos de atraso. Tivemos algumas intercorrências técnicas aqui. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Dia de Campo Virtual Bolgar. Meu nome é Rafael Mendes e eu sou responsável pela área de sementes e biotecnologia de algodão da Bayer. Boa noite a todos. Sou João Tovajar, gerente comercial de algodão na Bayer. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que disponibilizaram parte do seu tempo para participar deste evento. Pensando no futuro do algodão, estruturamos uma experiência inovadora, onde apresentaremos o posicionamento técnico dos materiais da tecnologia Bolgar para todo o mercado, com participação do nosso time técnico Bayer e do nosso professor e consultor Gustavo Pazetti. Pessoal, antes da gente começar, primeiro gostaria de agradecer a presença de todos que estão junto com a gente aqui hoje. Em nome dos envolvidos na organização, dizer que a gente preparou um evento com conteúdo fantástico e inovador, uma abordagem nova. Acho que o objetivo é ajudar o agricultor nesse momento de tomada de decisão em função de tudo que o mundo está vivendo. Como é sabido por todos, na cultura do algodão, a gente enfrenta desafios dentro da zona de atuação do agricultor e fora da sua propriedade. O momento em que a gente vive hoje, mais do que nunca, trouxe fatores que o agricultor não consegue controlar. Por isso, com essa iniciativa, o nosso objetivo é trazer ferramentas e posicionamento técnico para auxiliar o agricultor nesse momento tão importante. Tá? E com isso, garantir que esse agricultor tenha produtividade com qualidade de fibra. Para me ajudar nesse momento, vou contar com a presença de alguns colegas da Bayer. Giovanni Tamioso, Patrick Dourado, Samir Costa, além da presença do professor e consultor Gustavo Pazetti. O professor vai estar com a gente durante 2 momentos no nosso dia de campo. No primeiro momento, o professor vai trazer uma abordagem sobre a fisiologia, como que as características técnicas são importantes na escolha de um cultivar. E no segundo momento, para falar de qualidade de fibra, como que a escolha da variedade impacta positivamente na questão da qualidade de fibra. No final de todo esse bloco, nós vamos ter um momento de perguntas e respostas. Por favor, enviem suas dúvidas. Tá? Giovanni, vamos começar? Vamos lá, pessoal. Obrigado, Rafael, pela introdução. Muito boa noite a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Giovanni Tamioso e eu sou líder de desenvolvimento de mercado para algodão na Bayer. Tá? Nesses próximos minutos, pessoal, o objetivo é demonstrar um pouco como nós trabalhamos, tá? Como departamento, nossos processos de avanço e posicionamento de variedades de algodão para o mercado brasileiro. Tá? Todos esses processos, pessoal, é claro, são baseados em muita ciência, em muitos resultados de ensaios, né? Isso não é diferente para qualquer setor e negócio da Bayer. E o que isso quer dizer? Que todo esse desenvolvimento de materiais e germoplasmas de algodão é baseado em uma ampla e robusta rede de ensaios nas principais regiões cotonicultoras do Brasil. Tá? Nós atuamos com diversas parcerias também de co-desenvolvimento dessas variedades que nós lançamos no mercado, seja no cenário nacional, em conjunto com empresas do ramo de melhoramento genético de algodão, como TMG, IMA, Embrapa, no Brasil, e também com fontes de outros países, sim, como a própria Delta Pine nos Estados Unidos e entidades australianas que também são nossos parceiros, como CSD e CS Arrow. E com toda essa gama de variedades, pessoal, nós conduzimos de 3 a 4 anos de pesquisa, tá, em ensaios a campo, com elevados critérios de seleção que nos ajudam a definir e avançar as variedades mais competitivas aos agricultores, atendendo às principais características desejadas em uma cultivar,
e atendendo, é claro, às demandas do mercado, que são bastante elevadas, como produtividade e rendimento de fibra, sanidade e elevados índices de qualidade de fibra. Tudo isso baseado, é claro, nas análises de HVI que nós fazíamos em todos os nossos ensaios. Bom, comentando um pouco sobre esse nosso modelo de 3 a 4 anos de rede de ensaios de avanço. Tá? Os 2 primeiros anos de testes são ensaios de microparcelas, com repetições. Já no terceiro ano, com as variedades avançadas, nós levamos a uma rede de ensaios de faixas, tá? Distribuídas nas principais regiões de algodão e conduzidas em larga escala com os agricultores. Na realidade, no manejo e ambiente de produção do agricultor. Para vocês terem uma ideia de noção de tamanho de ensaio, né, são áreas de aproximadamente 20 hectares, tá, esses ensaios de faixa, com ao redor de 15 variedades, sendo de 1 a 1,5 hectares por material, o que nos possibilita gerar dados de rendimento de fibra em escala comercial, ou seja, na algodoeira local, antes mesmo do material ser lançado comercialmente, que é uma característica extremamente importante, né? Ter essas informações antes mesmo de lançar essas variedades a campo, para que esteja na mão dos multiplicadores e agricultores. Bom, com toda essa rede de ensaios de avanço, mais os ensaios de práticas agronômicas, que também nós conduzimos, voltados para o melhor posicionamento das variedades, como, por exemplo, época de plantio, refino de época de plantio e manejo, melhor manejo com regulador de crescimento para cada variedade. São conduzidos com todos esses ensaios e por ano ao redor de 6.000 parcelas distribuídas nas regiões mais representativas do Brasil. E é dessa forma, portanto, junto com as parcerias e fontes de germoplasmas que eu citei anteriormente com as empresas, que nós temos a certeza, pessoal, de estarmos lançando materiais cada vez mais competitivos no mercado de algodão brasileiro, sempre com a plataforma de biotecnologia Bollgard, que é de amplo licenciamento, como vocês sabem, e que será abordado com mais detalhe na sequência desse momento do tour virtual. Bom, espero que vocês, pessoal, aproveitem ao máximo esse momento, tá? Esse tour virtual, essa live, que vai trazer muitos assuntos pertinentes e relevantes para a cotonicultura brasileira. Assim como o Rafael comentou no início, caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida, ao final nós teremos uma sessão, tá, de perguntas e respostas, e aí vocês fiquem à vontade para endereçar a cada um de nós que estamos aqui participando dessa live. Bom, agora eu passo a palavra para o Patrick Dourado, que vai abordar um pouco o tema de biotecnologia. Vai lá, Patrick, está contigo. Obrigado, Giovanni. Boa noite a todo mundo. Estendendo os agradecimentos para todo mundo que disponibilizou um tempo para estar aqui hoje. Bom, como já foi apresentado, sou o Patrick Marques Dourado, sou líder de manejo de resistência de aculturas BT da Bayer. Tá? Eu já estou na empresa há mais de 10 anos, então gostaria de trazer para vocês aqui o histórico, o que é a plataforma Bollgard, o que é a proposta da Bayer para essa plataforma, desde o que a gente saiu de Bollgard 1 e o que a gente está pensando aqui para o futuro, para discutir um pouco qual que é o desafio do cotonicultor e como se liga tudo isso com a conversa que a gente vai ter agora. Tá? Eu acho que é importante falar sobre evolução de biotecnologia, mas como tudo isso está linkado com a evolução da cultura do algodão no Brasil. Tá? A estratégia da Bayer, ela tem 2 pilares, e a gente vai ver muito falar sobre isso aqui hoje. Então, a discussão hoje ela vai muito em produtividade e ela vai muito em qualidade de fibra. Mas é importante ressaltar que a gente tem outros fatores ambientais, aí, controle de insetos está intrinsecamente ligado, que mudam muito o resultado da variedade, do potencial dela. Tá? Então, a gente entender a estratégia da Bayer, ela é estruturada no melhoramento genético. O Giovanni explicou a importância de ter variedades com potencial e com características desejáveis de qualidade de fibra para o agricultor, mas isso tudo é calçado de cima de plataformas de biotecnologia. Tá? Então não adianta nada a gente ter um potencial produtivo sempre maior de novas variedades e a gente pecar no controle de lagartas, perder o bacheiro e ter que mudar a densidade. Tá? O cultor, ao longo da história, a cultura do algodão no Brasil, ela vem modificando. Tá? E é importante a gente lembrar o que a gente saiu do algodão não BT e a gente entrou com o Bollgard 1, mudou muito essa questão. Ela viabilizou a estruturação as estruturas reprodutivas de bacheiro. Antigamente, todo agricultor, cotonicultor, perdia as maçãs de baixo por problema de controle. A tecnologia BT veio garantir que essas maçãs mais pesadas, com melhor qualidade de fibra, elas estejam entregues para o agricultor. Tá? Então, isso mudou algumas coisas, como o adensamento de planta, e até a própria forma que o agricultor
usa regulador de crescimento nessa lavoura. Tá? Hoje a gente não precisa ter uma lavoura com uma estruturação tão mais baixa, porque a preocupação de levar um inseticida, principalmente na bacheiro, não é tão grande porque a gente tem uma proteção completa. Tá? Então eu queria fazer um pouco de ligação dessa história, de tudo que a gente vai pensando da nossa estratégia é baseado, primeiro ponto, a Bayer vai sempre evoluir com novas tecnologias, claro, isso sempre vai estar atrelado junto com ganho genético. Mas o primeiro objetivo de avançar em novas tecnologias, que a gente já veio com o Bollgard 2, e a gente está preparando novos lançamentos na plataforma com o Bollgard 3, o agricultor precisa manter o que tem hoje. Então, a principal e a primeira meta é não perder tudo que a gente alcançou hoje. Tá? Então, o manejo de resistência é um dos fatores limitantes para o Brasil. A gente entende muito bem isso na cultura do milho e a gente vai ter que lidar com isso no algodão. Todo mundo está vendo isso na propriedade. Então, a gente avançar é necessário. Pectinófora foi um problema muito sério em algodão convencional. Ela desapareceu a partir de Bollgard 1. Bollgard 2 melhorou muito o controle disso aí. Só que a gente pode ter resistência, que a gente já viu casos nos países e a gente não gostaria de voltar 10, 15 anos atrás de manejo. Tá? Então, o primeiro pilar é esse, avançar com novos modos de ação, novas proteínas para garantir a manutenção do que a gente tem hoje. Tá? O segundo ponto é melhorar o espectro. A gente está num país tropical e quem tem algodão hoje na região de vocês, da Bahia principalmente, sabe muito bem. Manejar Spodoptera, frugiperda, é complicado. Tá? Daí diga-se a inseticida, diga-se a culturas BT, a gente tem um problema de culturas, um problema cross-crop. Tá? Então o Bollgard 2, ele trouxe uma melhoria gigante em relação ao Bollgard 1. A gente trouxe proteínas que são ativas. É importante a gente salientar que o Bollgard 2 nunca foi um produto à prova de Spodoptera. A gente tem posicionado ele, sempre foi necessário pulverizações e intercorrências que vem acontecendo na cultura do milho, infelizmente, tem aumentado o tamanho da população e aí a suscetibilidade das proteínas tendem a cair. Tá? Então, o objetivo nosso a curto prazo é tentar fazer a substituição de plataformas da forma mais rápida possível, com cuidado de ter a variedade correta, com a característica correta, para que o agricultor sempre avance em ganhos de produtividade, qualidade de fibra, sem ter perdas do que a gente está ocorrendo em milho. Tá? A proposta da Bayer para fazer tudo isso é trazer Bollgard 3 nessas novas variedades. Então, a gente está trabalhando com essa nova proteína, que apesar de já estar disponível no mercado, ela nunca foi exposta no algodão. Tá? Então, nos cenários que a gente tem, é uma proteína totalmente nova para falsa medideira, para Alabama, para Pectinófora, e existe assim alguma exposição a Spodoptera, só que vamos pensar no todo. Tá? Novos modos de ação são necessários. E aí, falando de plataforma, a gente já está trabalhando em investimentos. A Bayer é a única empresa que investe em pipeline de biotecnologias a longo prazo. Tá? A gente está trabalhando muito forte em Bollgard 4, nessa mesma linha. Manter os níveis altos de manejo de resistência de insetos e sempre tentar melhorar o que a gente não está bem hoje, como é o caso de Spodoptera frugiperda. Tá? Eu queria trazer para vocês um overview da estratégia da Bayer de forma bem simples, 5 minutos. Eu gostaria de estar na fazenda de vocês. Eu espero que em breve a gente possa ter essa conversa presencialmente, gastar um dia no campo olhando como que está tudo. Mas é importante falar, é uma estratégia global. A Bayer tem feito isso com sucesso na Austrália, nos Estados Unidos. A gente está vendo muita conversa na Ásia. Spodoptera agora é um problema, não é brasileiro. A gente tem Spodoptera toda a China, tem Spodoptera na Austrália. Então, todo produtor de algodão do mundo tende a preocupar muito com essa estratégia. E a parte boa é que a gente viu que funciona muito bem. Então, a estratégia de plataforma Bollgard, ela tem funcionado em garantir tudo isso que eu estou falando para vocês, diferentes países. Eu acho que cabe a nós o nosso desafio implementar da forma correta e entender como que a gente vai usar isso na propriedade. Tá? Sem mais, só agradecer, abrir para as perguntas no final aqui no chat. Eu gostaria de convidar o professor Pazzetti, não precisa de mais apresentação. Acho que ele vai trazer uma excelente visão de fisiologia e manejo da cultura do algodão, mas, por favor, lembrem como isso se atrela à biotecnologia e o valor que a gente tem de manter isso aqui no mercado. Tá? Professor Pazzetti, está com você. Obrigado. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou Gustavo Pazzetti, professor da Universidade de Rio Verde, em Goiás, e, acima de tudo, muito apaixonado pelo algodoeiro. Eu quero, ante tudo, externar o meu agradecimento à Bayer, né, pelo prestígio e o privilégio que me concede
ao poder estar aqui nessa live virtual, nesse evento Futuro do Algodão, Dia de Campo Bolgar. Da mesma forma, quero agradecer a cada um dos produtores, técnicos, gerentes de fazenda, consultores que também estão nos acompanhando e, evidentemente, prestigiando o evento. Muito obrigado por isso. Bom, assim como o pessoal disse, né, a minha intervenção será em 2 momentos. Nesse primeiro momento, eu estou incumbido de tocar sobre o assunto características importantes, características técnicas mais importantes de uma cultivar. Ao longo da minha caminhada, nesses 26 anos com algodão, eu aprendi várias coisas com o produtor. E uma delas é que conta de algodão só se paga com algodão. E, portanto, uma característica muito importante que a variedade tem que apresentar é potencial produtivo. Mas ela precisa saber defender esse potencial produtivo, né? O que significa isso? Ela tem que ter estabilidade. E o que nós entendemos por estabilidade? Essa é a pergunta. Estabilidade está ligado a equilíbrio funcional, né? E aí nós falamos em fisiologia. E o equilíbrio funcional, ele se mede pela maior habilidade que a planta vai ter de transformar luz solar, água, CO2 e nutrição naquilo que interessa, que é rendimento e qualidade de fibra. Outros 2 aspectos importantíssimos para o produtor ser muito mais competitivo. Precisa haver rendimento, precisa haver qualidade de fibra. Mas, na atualidade, hoje, diante da exigência da indústria têxtil, né, qualidade de fibra passa a ser uma coisa super importantíssima. E tanto isso tem sido verdade, né, que nós temos algumas variedades que, apesar de não ter aquele rendimento de fibra de 43%, 44%, ainda assim essas variedades continuam a ser plantadas por determinados grupos, porque eles conseguiram explorar muito bem esse aspecto de comprimento, de resistência, de alongamento, de microner, de finura, de maturidade, né? E mesmo não havendo um rendimento de excelência, por assim dizer, ainda assim se opta por plantar essas variedades, né? Definido por quê? Principalmente por qualidade de fibra. Agora, aonde está a maior habilidade para expressar o potencial produtivo, estabilidade, rendimento e qualidade de fibra? Aí nós precisamos entender como a planta consegue equilíbrio funcional. E para entender o que é equilíbrio funcional, precisaríamos responder 3 perguntas, né? Uma delas, do que a planta é formada, o que ela precisa para funcionar e o que ela estabelece como prioridade básica para atingir o equilíbrio funcional. No seguinte slide, eu abordo esses detalhes, né? Então, a primeira coisa, tentando responder a primeira pergunta, do que a planta é formada? Nós precisaríamos fazer uma análise, transformar peso verde em peso seco. Só nessa transformação a gente percebe que nós chegamos a 80%, 90% do peso fresco é água. Agora, o que nós entendemos? A água é uma molécula que tem residência temporária na planta. Do total que a planta absorve de água num dia de pleno sol, 98% vai embora para atender a demanda transpiratória, né? Então, não precisamos estar preocupados com água superficial, mas sim com água de profundidade. E aí a importância de nós termos um perfil do solo que não contraria o princípio básico. O princípio básico é não contrariar o sentido de crescimento lógico do sistema radicular. Muito bem, analisando a matéria seca, né, sobrou 10% a 20%, 90% a 96% dessa matéria seca é carbono, hidrogênio e oxigênio. Como é que a planta consegue carbono? A planta consegue carbono capturando CO2, mas para capturar CO2 ela precisa estar de estômatos abertos, e aí precisa receber o primeiro estímulo, que é luz solar. Mas se houver luz solar e não houver uma condição de turgidez apropriada, não tem como a planta manter os estômatos abertos. E aí, então, eu vou parafrasear uma frase importante que eu aprendi com o saudoso professor Malavolta, que diz uma vez para mim: Pazzetti, a verdadeira agricultura reside num princípio básico, que é a arte de se saber colher a luz solar. E o que nós entendemos como a arte de se saber colher a luz solar? O fato da planta permanecer de estômatos abertos por mais tempo. Seguindo nessa analogia, né? Hidrogênio e oxigênio, como é que a planta consegue? A partir da água. Os 10% restante é nutrição. Ora, qual é a boca de absorver água?
qual que é a boca de absorver nutriente? De todos os componentes que formam a planta e que ela precisa para funcionar, qual é o principal componente que determina funcionabilidade? O principal constituinte que determina a funcionalidade, senhores, é a água. E aí, então, nós precisamos entender, né, que quanto mais tempo a planta estiver de estômatos abertos, maior será a habilidade que ela terá de transformar luz solar, CO2 e nutrição em aquilo que interessa, que seria fibra e fibra de qualidade. Aqui estão os estômatos abertos, que são válvulas multissensíveis turbo-operadas, né, que a planta abre na tentativa de capturar CO2 para fabricar a sua energia. Lamentavelmente, a mesma porta por onde entra o CO2 para fabricar açúcar é a porta de saída de água. E em determinado momento do dia, a perda de água é muito mais intensa do que a absorção. Automaticamente, a planta fecha seus estômatos. E isso representa menor taxa fotossintética. A proposta não é essa. O que nós entendemos, né? Quando nós olhamos para o crescimento e desenvolvimento do algodão ao longo do seu ciclo, vamos entender o que ele prioriza. Temos os divisores de água que marcam cada fase fenológica e a linha verde expressa crescimento de parte aérea e a linha marrom expressa crescimento do sistema radicular. Então, veja, nos primeiros 35 dias, a planta é muito mais raiz em profundidade, porque ela entende que o que determina a sua funcionabilidade é a água, né? Depois do primeiro botão floral, isso muda, mas inicialmente o que a planta prioriza é isso, prioriza a estabilidade funcional. Mas nessa espécie, né, que é xerófita, planta de quase deserto, ao longo dos milhares dos anos, ela aprendeu que se não desenvolvesse um sistema radicular agressivo, ela fracassaria no objetivo básico, né? Então, quando falamos em potencial produtivo, em estabilidade, em qualidade e rendimento, falamos de uma variedade que tenha sistema radicular agressivo. E não apenas pensando em explorar camadas mais profundas, mas sim sistema radicular agressivo que consiga formar o máximo de pelo radicular. O que é o pelo radicular, pessoal? É a alma da raiz. Ali está a maior superfície de absorver água, a maior superfície de absorver nutrientes. E um detalhe importantíssimo, ali está a fábrica do hormônio que determina a juventude. Citocinina, que protege clorofila contra a degradação. Citocinina, que patrocina a divisão celular. Citocinina, que patrocina a diferenciação e, inclusive, a iniciação da formação de fibra. Outro aspecto importante de uma variedade é que ela não pode chorar, né? Ou seja, não pode ter deiscência de fibra, porque isso, além de representar prejuízo produtivo, futuramente representa problema em relação ao controle dessas plantas que irão aparecer de forma voluntária. Então, deiscência é uma coisa que tem que ser muito bem contemplada no processo de melhoramento para não ofertar ao produtor uma variedade que seja chorona. Dizem que feliz é a pessoa que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E nesse constante aprendizado, né, é importante estar atento às pessoas, ao produtor. Eu tenho aprendido muito com o produtor, com o gerente, com o consultor, né? E, obviamente, eu fiz uma enquete com algumas pessoas importantes, com as quais eu tenho adquirido muito conhecimento, né? O Rinaldo Grazi, o Zaccarelli, o Severo Amaurelli, que deve estar nos prestigiando ali, né? E uma colocação importante do Severo, né, que ele fez nessa troca de informação, foi exatamente em relação ao ciclo fenológico. E o que eu quero abordar em relação ao ciclo fenológico? Vamos lá, qual que é a situação real da Bahia hoje? Entendemos nós que nós temos um potencial de ameaça fortíssimo que é o bicudo. E, ao mesmo tempo, poderemos estar expostos, dependendo dos regimes pluviométricos, à perda por apodrecimento do bacheiro. Nesse sentido, o que eu considero? Que uma variedade precoce talvez não seria a saída, porque não haveria como poder recuperar ela. Então, de repente, seria muito mais importante estar trabalhando com variedades de ciclo médio, mas que sejam variedades responsivas ao manejo fisiológico e nutricional. E, mais uma vez, pessoal, ali é importante também outra colocação feita pelo Rogerinho Ferreira, né, outra pessoa com a qual eu converso muito, variedade que tenha aptidão, que não tenha apenas sistema radicular agressivo, mas que tenha caule,
né? E aí, então, seria importante ser responsivo ao manejo fisiológico, com bioestimulantes, com aminoácidos, né? Porque essas são as alternativas de manejo fitotécnicas mais viáveis por onde a gente pode criar esses estímulos a ter menor índice de aborto e melhor qualidade de fibra. E em relação ao rendimento de fibra, né? Qual que é a pressão hoje? A pressão por parte do produtor é querer ter variedades com maior rendimento de fibra, né? Mas ao longo dos anos, a gente observa que pelo melhoramento convencional, existe uma relação inversa entre rendimento de fibra e tamanho de semente. E aí, quando nos confrontamos e colocamos pimenta no caldo e abordamos hoje o rendimento dessas algodoeiras mais modernas, é muito importante que esse tegumento ou essa casca da semente tenha resistência para não introduzir contaminantes na fibra. Porque se introduzir contaminantes na fibra, isso vai exigir pré-limpeza e, invariável, a pré-limpeza poderá prejudicar no rendimento da fibra e até mesmo na introdução de fibras curtas, né? O que não é muito desejável pela indústria têxtil. Obviamente, né, na atualidade, precisamos de ter tecnologia embarcada que garanta proteção ao estresse biótico. E aí, como foi muito bem apresentado anteriormente, essa tecnologia contra lagartas, nós não podemos abrir mão disso, né? Além de termos a proteção da maçã contra esse dano, também temos a proteção da folha, que é a matriz energética. Outra tecnologia importantíssima a ser contemplada, na minha visão, é a tecnologia que permita uma variedade com um menor desgaste perante a ramulária, um dos grandes problemas, né, pensando na fitopatologia da cultura do algodão. Agora, não menos importante também, nós estamos diante de um grande desafio, será a mancha-alvo. E também, uma outra tecnologia importante que tem auxiliado muito, principalmente na explosão que houve das áreas com nematóide, seria muito importante essa variedade ter tecnologia para tolerância para nematóide. Isso, reconhecidamente, o produtor olha com muito bom olho, com muitos bons olhos, né? E, não menos importante também, a tecnologia embarcada que permita a proteção ao estresse químico, né? E nisso, ainda bem, nós temos hoje tecnologias Bolgar, né, inclusive, que vem junto com essa proteção contra o estresse químico. Olha só como é que é interessante, né? Depois do primeiro botão floral, muda a ordem do dreno e a parte aérea passa a quase quadruplicar seu crescimento. A planta precisa estar preparada para isso. O que ela faz? A partir do primeiro botão floral, ela intensifica de forma forte a proliferação de raízes laterais e pelos radiculares. A pergunta é para quê? Ora, o botão floral é uma estrutura que surge por diferenciação, e aí nós precisamos de hormônios importantíssimos, e um hormônio importante que faz parte desse processo de diferenciação é a citocinina, produzida exclusivamente nos pelos radiculares. O botão floral cresce, nesse crescimento por divisão irá precisar até se transformar em flor, né? E aí, quando nós temos a primeira flor, nós temos outra fase diferente. Mais especificamente, quando ocorre a fecundação dessa flor, é que nós passamos a ter a expressão do potencial de qualidade de fibra e o potencial produtivo. E o que se afirma? O que se afirmou durante muito tempo no passado? O que se espera de uma variedade que tenha bom potencial produtivo? Uma variedade que tenha pelo menos de 8 a 10 nós acima da primeira flor branca. Nós não vamos conseguir isso com uma variedade que não tenha potencial de crescimento, né? Então, na minha visão como fisiologista, eu preferiria trabalhar com variedades mais agressivas, que tivessem potencial de crescimento, rendimento, qualidade de fibra, e, obviamente, que oferte essa proteção contra os estresses que a gente acabou de comentar, né? Inicialmente, a minha participação nessa primeira intervenção estava focada nisso aí, né? E agora eu estou cedendo espaço aqui para, possivelmente, o Samir, né? O Samir é a pessoa que me antecede, e aí, então, eu estou passando o bastão, por assim dizer, ao Samir Costa.
Em breve eu vou... Perfeito, Pazete. Perfeito, muito obrigado, Pazete. Boa noite, pessoal. Meu nome é Samir Costa, sou coordenador no time de marketing e desenvolvimento e na sequência levaremos vocês para o campo. Vamos para nossos ensaios lá na Bahia, avaliar junto o comportamento e o desempenho das variedades Bogart que estão se comportando a campo. Avaliaremos primeiro as Bogart 2 e na sequência as variedades com tecnologia as Bogart 3. Vamos lá. Estamos em um dos nossos ensaios de faixas localizados na Bahia, no município de São Desidério, próximo à divisa com o município de Luiz Eduardo Magalhães. O ensaio foi plantado em meio à lavoura comercial em um dos nossos parceiros de desenvolvimento do algodão Bayer. O plantio foi realizado no dia 26 de dezembro e tem aproximadamente 20 hectares total, sendo 14 variedades com 1,4 hectares cada. Neste ensaio está presente as novas variedades Bogart 3, que se encontram em processo final de avanço e que já foram aprovadas em todos os critérios de produtividade e qualidade de fibra dos anos anteriores. Esta fase de teste, em grande escala, é a que mais se aproxima da realidade do agricultor, pois o plantio, colheita e principalmente beneficiamento é realizado em escala comercial. Os Bogart 3 estão lado a lado com as variedades e tecnologias mais produtivas e mais plantadas do Brasil. A seguir, poderemos avaliar juntos algumas dessas variedades e focaremos principalmente nas variedades Bogart 2 RR Flex, que também são os nossos cheques de mercado, e na sequência, nas variedades com tecnologias Bogart 3 RR Flex, destacando os principais atributos de cada variedade. Começamos pelas variedades da Delta Pine, primeiramente pela variedade DP 1746 Bogart 2 RR Flex. O principal ponto de destaque da variedade é o alto potencial produtivo associado à excelente qualidade de fibra. Por esse fato, ela foi destaque entre as variedades disponíveis no mercado brasileiro por apresentar um dos melhores HVIs na maioria das propriedades que plantaram a variedade nas últimas safras. O principal ponto de atenção para esta variedade é a sua alta taxa de crescimento diário, sendo necessário avaliações frequentes para intervenções com regulador de crescimento nos momentos oportunos. A variedade possui boa adaptabilidade para ambiente de safra e também de segunda safra. É recomendada para plantio entre o meio e o início da melhor janela histórica de plantio de cada região, por ser uma variedade de ciclo mais longo. Tem um peso médio de capulho de aproximadamente 4,5 gramas e um rendimento de fibra em algodoeira comercial que varia na casa de 41 a 44%. A variedade é suscetível à ramulária. Desta forma, é preciso manter os intervalos e recomendações para fungicidas. Quanto à arquitetura da planta, conforme podemos ver aqui no campo, a variedade tem um bom índice de engalhamento e a planta tem os frutos mais afastados da haste principal, sendo assim considerada como uma variedade de arquitetura normal. Variedade DP 1637 Bogart 2 RR Flex. O principal ponto de destaque desta variedade é a sua estabilidade no decorrer das safras e também sua ótima adaptabilidade para os diferentes ambientes, se tratando de safra e segunda safra. Tem um bom potencial produtivo e se mostra muito competitivo em ambientes de alto potencial. Possui boas características intrínsecas segundo as análises de HVI. Outro ponto de destaque para esta variedade é o seu alto rendimento de fibra, que sempre varia na casa de 41 a 44%. E na maioria das áreas sempre ficando mais próximo de 44%. A variedade tem uma taxa de crescimento menor se comparado com a DP 1746 Bogart 2, porém é recomendado um bom manejo de regulador. Por ser uma variedade considerada de ciclo médio-longo, é recomendado para plantio no início mais próximo ao meio da melhor janela de plantio de cada região.
O peso médio de capulho da variedade é em média 4,2 gramas. A variedade é suscetível à ramulária, dessa forma é preciso manter os intervalos para aplicações de fungicidas. Como podemos ver a campo, a variedade tem uma ótima retenção de estruturas reprodutivas e um bom engalhamento, e também tem um ramo ladrão com bom pegamento. Variedade DP 1734 Boger 2 RR Flex. Esta variedade possui boa adaptabilidade nos ambientes de safra e também de segunda safra. Tem bom potencial produtivo e se mostra bastante estável em diferentes regiões e ambientes de produção. Possui boas características intrínsecas que atendem às exigências de mercado. Se destaca muito pelo bom pegamento de primeira posição. Tem taxa de crescimento diário um pouco menor do que a variedade DP 1637. Porém, é preciso acompanhar essa taxa para fazer as intervenções com regulador de crescimento nos momentos mais oportunos. Também é uma variedade classificada como ciclo médio-longo e desta forma é recomendado para plantio após o início da janela, mais próximo ao meio da melhor janela histórica de plantio de cada região. O peso médio de capulho da variedade é em média 4,5 gramas. Possui um excelente rendimento de fibra, variando também na casa dos 41 a 44% em algodoeira comercial. Também é suscetível à ramulária, sendo necessário as intervenções com fungicidas de acordo com as programações e as recomendações. A variedade tem uma excelente taxa de engalhamento e um ponto forte dessa variedade é sua boa distribuição de frutos nos diferentes terços da planta. Pode ser considerada como médio cluster por ter os frutos mais próximos do ramo principal da planta. Na sequência, falaremos das principais características e também mostraremos as condições de campo de algumas variedades comerciais que também estão entre os chefes de mercados do IMA e da TMG, com tecnologia Boger 2 RR Flex. Variedade IMA 5801 Boger 2 RR Flex. O principal ponto de destaque desta variedade é a sua resistência ao nematóide de galhas meloidógena incógnita. Outra característica que chama muito a atenção nessa variedade são suas médias de HVI, que ficaram entre as melhores variedades mais plantadas do Brasil. A variedade tem alta taxa de crescimento, principalmente no início do ciclo, e precisa ter um bom acompanhamento desta taxa para intervenções quando necessário. É considerada como ciclo médio precoce, sendo assim recomendado para plantio do meio para fechamento da melhor janela de plantio. O peso médio de capulho da variedade é em média 5,6 gramas e tem um rendimento de fibra que varia na casa de 37 a 40% em algodoeira comercial, a depender do ambiente de produção. Quanto à sanidade, também é um ponto forte de destaque para essa variedade, pois ela tem resistência ramulária, reduzindo assim também os custos com aplicações de fungicidas. A arquitetura da planta é moderna, com um excelente engalhamento e tem uma boa retenção de frutos, com maçãs grandes, principalmente de primeira posição. Variedade TMG 47 Boger 2 RR Flex. Um ponto forte que merece destaque para esta variedade é a sua tolerância ramulária e também o equilíbrio entre produtividade e qualidade de fibra. Tem uma excelente aderência de fibra e possui baixa exigência de regulador de crescimento e uma alta exigência de fertilidade. É recomendado colocar esta variedade entre a abertura e o meio da melhor janela de plantio. Uma das nossas observações de campo é que essa variedade geralmente é uma das últimas a ter a abertura da primeira flor e posteriormente a última a ter a abertura do primeiro capulho. Tem uma excelente adaptabilidade nos ambientes de safra e também de segunda safra. O peso médio de capulho da variedade varia na casa ali dos 3,9 gramas
E quanto ao rendimento, na casa de 40% a 43% em algodoeira comercial. A variedade tem uma boa retenção de frutos e é uma das mais clusters do mercado, pois possui os ramos frutíferos mais curtos, fazendo com que os frutos fiquem bem mais próximos da haste principal que uma variedade de arquitetura normal. Variedade TMG 44 Bulgar 2 RR Flex. Esta variedade foi destaque nas últimas safras. É uma das variedades mais plantadas do Brasil, visto que tem um alto teto produtivo e também ficou entre as melhores variedades com qualidade de fibra, segundo os dados de HVI das últimas safras. Não é uma variedade muito exigente de regulador de crescimento, porém é preciso atenção para intervenção com regulador nos melhores momentos. É recomendado para plantio entre o meio e o fechamento da melhor janela de plantio de cada região, por ser uma variedade com um ciclo mais curto. Tem excelente adaptabilidade nos ambientes de safra e também nos ambientes de segunda safra das regiões produtoras da fibra. Tem um ótimo peso de capulho, que costuma variar ali na casa dos 4,8 gramas. O rendimento de fibra fica próximo ao da variedade 47, na faixa ali de 40% a 43% de rendimento em algodoeira comercial e a depender do ambiente de produção. Outro ponto de destaque para a variedade é a sua tolerância à ramulária. Como podemos ver aqui a campo, a variedade possui uma ótima arquitetura, com bom engalhamento e pegamento, com boa distribuição das posições frutíferas. Variedades com tecnologia Bulgar 3 RR Flex. As 4 variedades que iremos citar abaixo estão em processo final de avanço, e este é o primeiro ano que elas estão sendo conduzidas em larga escala. Desta forma, todos os dados que serão apresentados aqui serão com base nos ensaios das safras passadas, com condução em microparcela e descaroçamento em mini descaroçadeiras. Além dos ensaios de faixa em larga escala, estas variedades continuam sendo testadas em microparcela, para afinarmos ainda mais o posicionamento, para em seguida ser gerado a bula de cada variedade, o que chamamos de proposta técnica de valor. Por ainda não serem comerciais, as variedades estão codificadas de 1 a 4. Quando for realizado o lançamento comercial, comunicaremos, além do nome oficial da variedade, esta sequência numérica. Variedade 1, Bulgar 3 RR Flex. Variedade com ótimo potencial produtivo. Na última safra ficou entre as 5 primeiras variedades na média de produtividade de fibra dos ensaios do Brasil, comparado com os principais cheques de mercado e também com as outras variedades. Ficou em primeiro lugar nos ensaios da Bahia e tem destaque em produtividade nos ambientes de safra. A variedade não é muito exigente em regulador de crescimento, porém é preciso atenção para a intervenção com o regulador nos momentos mais adequados. Apesar de ser destaque na safra, ela também tem uma boa adaptabilidade para os ambientes de segunda safra. Tem um ótimo peso de capulho, que costuma ficar na média de 4,5 gramas por capulho. Segundo os dados médios de mini algodoeira, a variedade teve um rendimento médio de pluma na casa dos 45%. Porém, é preciso destacar que os dados de mini algodoeira costumam aumentar o rendimento na casa de 3%. Desta forma, o rendimento médio em algodoeira comercial é esperado que ficará em torno de 42%. Com respeito à sanidade, esta variedade é suscetível à ramulária e a variedade tem uma boa arquitetura de planta, um ótimo engalhamento e o ramuladão, a depender do ambiente de produção, costuma ter um bom pegamento das estruturas reprodutivas. Variedade 2, Bulgar 3 RR Flex. A variedade é destaque em qualidade de fibra, ficando com a média de HVI superior à da maioria das variedades comerciais disponíveis. Tem um alto potencial produtivo e na última safra também ficou entre as 5 primeiras variedades na média de produtividade de fibra dos ensaios do Brasil, ficando em terceiro lugar nos ensaios da Bahia.
Da mesma forma que a variedade 1, ela também tem destaque para produtividades em ambientes de segunda safra. A variedade também não é muito exigente em regulador de crescimento e é necessário acompanhamento semanal para avaliar a taxa diária de crescimento para intervenções quando necessário. Tem um bom peso de capulho que fica na casa de 4,2 gramas por capulho. Segundo os dados médios de Mini Algodoeira, a variedade teve um rendimento médio de fibra nas últimas safras de 46%. Porém, da mesma forma que citamos na variedade 1, é preciso descontar em torno de 3%, então o que é esperado para essa variedade em algodoeira comercial é que ela deverá ficar ali na casa dos 43% de rendimento de fibra. Essa variedade também é suscetível à ramulária e a variedade tem uma arquitetura de planta mais cluster, com uma boa retenção de estruturas reprodutivas, principalmente de primeira e segunda posição. Variedade 3, Bogart 3 RR Flex. A variedade 3 apresenta ótimos resultados de HVI, também ficando com qualidade superior aos cheques de mercado, e também apresenta médias de produtividade de fibra superior aos principais cheques de mercado. Tem baixa exigência de regulador de crescimento, porém é necessário, da mesma forma que as demais, um bom acompanhamento semanal e diário para intervenções nos momentos mais oportunos. A variedade possui ótima adaptabilidade para os ambientes de safra, mas também ambientes de segunda safra. Tem destaque no peso médio de capulho, ficando na média de 4,5 gramas. Nos dados médios de Mini Algodoeira, a variedade teve um rendimento médio na faixa de 44%. Fazendo o desconto dos 3%, é esperado que em algodoeira comercial, essa variedade deverá ter um rendimento que ficará na casa dos 41%. Outro ponto de destaque para essa variedade é a questão de sanidade, pois essa variedade também é tolerante à ramulária. Como podemos ver a campo, a variedade tem uma excelente arquitetura de planta, podendo ser considerado como uma arquitetura normal e com uma excelente retenção de estruturas reprodutivas. Variedade 4, Bogart 3 RR Flex. Além de entregar ótimo potencial produtivo, o ponto de destaque para a variedade são os dados médios de HVI. Esta variedade teve médias superiores a todos os cheques de mercado e as variedades mais plantadas do Brasil. Esta variedade tem uma taxa de crescimento maior do que as demais variedades Bogart 3 apresentadas anteriormente, porém, também pode ser considerado como uma baixa exigência de regulador de crescimento. Possui flexibilidade para ambientes de safra e também boa adaptabilidade para ambientes de segunda safra, e tem também um ótimo peso de capulho, que, segundo os dados dos ensaios das últimas safras, ficou ali na casa dos 4,5 gramas. Com respeito ao rendimento de fibra, segundo os dados médios de Mini Algodoeira, esta variedade teve um rendimento na casa de 45%. Descontando aí os 3%, é esperado que em algodoeira comercial, esta variedade deverá ter um rendimento na faixa de 42%. Outro ponto de destaque para a variedade 4 é com respeito à sanidade, pois a variedade tem tolerância à ramulária. Conforme podemos ver a campo, a variedade tem uma arquitetura normal, com uma boa retenção e boa distribuição de estruturas reprodutivas de primeira e também de segunda posição. Pessoal, retornando aqui para nós abordarmos o assunto de qualidade de fibra, eu vou compartilhar a tela de onde eu parei na primeira intervenção, né? E dizer para vocês que essa mudança dramática que ocorre a partir do primeiro botão floral vai determinar muito o potencial produtivo, né? Então, aquilo que anteriormente se falava e que até hoje prevalece, né? Uma variedade que tenha potencial produtivo é aquela que, a partir da primeira flor branca, apresenta pelo menos de 8 a 10 nós acima dessa flor branca, né? Então, aí é necessário
que essa variedade expresse todo o seu potencial de crescimento, o que passa a ser manifestado exatamente por essa proliferação intensa de raízes laterais e pelos radiculares, não apenas para amplificar a maquinária fotossintética, né, traduzido aí por esse crescimento intenso de caule e de folhas, mas também preparado para dar sustento ao objetivo básico da planta, que é a sua reprodução. Como eu disse anteriormente, o botão floral precisa passar por transformações, por diferenciação, até que finalmente se forma a primeira flor. A partir do momento que essa flor passa a ser fecundada, aí se inicia a primeira característica tecnológica importante da fibra. Aliás, 3 dias antes, poderá ocorrer diferenciação das paredes internas do óvulo, né, na verdade, daquilo que futuramente representará a casca, e a partir de aí, então, se inicia o crescimento. A fibra vai crescer de forma intensa, definindo a sua primeira característica, que é comprimento, por aproximadamente 20 dias, mas continua crescendo mais um pouco, né? E quando nós analisamos a fisiologia da formação da fibra, nós temos uma estrutura complexa, né? Nós temos a cutícula protegendo a parede primária, que vai definir o perímetro, ou seja, a grossura, e ao mesmo tempo vai definir seu comprimento. E depois que se define o tamanho máximo, antes de se chegar ao tamanho máximo, se inicia então o processo de formação de parede secundária, que é a deposição de fibra, buscando o quê? Uma parede secundária espessa e que exista o menor espaço possível dentro do lúmen, onde vão existir resíduos de cera e resíduos protoplasmáticos, principalmente formados por proteínas, que são importantíssimas para definir a habilidade que a fibra terá na hora de aceitar a cor lá na indústria. No processo de formação da fibra, categoricamente se afirma que ela começa a iniciar o seu crescimento em tamanho no momento da abertura da flor, que possivelmente é nesse momento que ocorre a fecundação. Então, a fibra tem esse processo de alongamento, né? E depois vem o processo de espessamento. Agora, o que é necessário entender? A iniciação da fibra, a origem da fibra, ela decorre de estímulos bioquímicos e hormonais. E o que a pesquisa tem, a pesquisa científica que estuda a fisiologia da formação da fibra tem nos informado? Estímulos hormonais importantíssimos, auxina, giberelina e principalmente citocinina. E aí, mais uma vez, recorremos ao fundamento que define a estabilidade funcional de uma planta, que é sistema radicular. Sistema radicular agressivo, capaz de formar a maior biomassa de pelos radiculares, de forma a permitir, a partir da fecundação, um crescimento por divisão celular mais intenso. Agora, o crescimento em qualquer célula viva, e a fibra não escapa de ser uma célula viva desde a sua origem até a maturação, né? Não depende apenas de divisão celular, mas depende principalmente de expansão celular. E como ocorre o processo de expansão celular? Ou quem determina a expansão celular? Quem determina a expansão celular é a pressão de turgor, exercida pela água em cima da parede celular. Mais uma vez, uma variedade com um sistema radicular mais agressivo, com maior formação de pelos radiculares, terá mais oportunidade de acesso à água e, consequentemente, possibilidade de entregar uma fibra de maior comprimento, né? A fase de finalização é o processo de maturação, a deposição de celulose, né? E aí, como uma célula viva que a fibra ela tem toda a complexidade anatômica e bioquímica, né? Analisando graficamente, o que se entende? Que da antesse, processo de abertura, fecundação, até aproximadamente 20, 21 dias, é que se define a parede primária, né? Mas eu tenho um lúmen completamente oco e, portanto, eu tenho fibra imatura. A partir do 21º dia, é claro que isso vai depender muito de questão térmica, é que vai ocorrer o processo de maturação. Então, eu tenho esse preenchimento do lúmen com camadas concêntricas de celulose. É muito importante que ocorra a deposição concêntrica, né? Então, o que se afirma? A todo dia,
depois que ocorre quase ao final do processo de crescimento em tamanho, todo dia uma capa de celulose se deposita internamente, definindo assim o processo de maturação. Precisamos, então, de paredes espessas, né? Paredes concentricamente dispostas, determinando, ao final do processo de maturação, o menor espaço para o lúmen. Aí nós vamos ter maturidade. Agora, precisa entender o quê? A qualidade da fibra depende da chegada na fibra em formação da sacarose que está sendo produzida nas folhas, né? E é muito importante entender que tecnologias, né, que tenham aí embarcadas controle para lagartas, que nos permitam, então, manter folhas fisiologicamente ativas, sem dano, sem dúvida alguma, será um grande aporte para a obtenção de qualidade de fibra. Até mesmo porque não existe sincronia entre a plenitude fotossintética das folhas e a demanda dos frutos, né? Quando nós analisamos a relação fruto com folha do fruto, a folha surge primeiro e atinge o auge fotossintético por volta de 16, 20 dias, como mostra o gráfico. A partir daí, ela declina fotossinteticamente e deixa o fruto quase na chapada, como nós dissemos, né? A estratégia é tentar manter essa folha fisiologicamente ativa por mais tempo, sem dano, né? E aí a importância de se proteger, de se proceder ao bom manejo dessa lavoura, né? O manejo fitotécnico, mas volto a insistir mais uma vez, a tecnologia embarcada que permita menor dano, não apenas da lagarta, mas da folha, será um grande atributo para definir qualidade de fibra. Não é isso? Pois bem, o que nós entendemos? Desde a sua origem até a maturação, a fibra é uma célula viva, com toda a complexidade bioquímica e fisiológica. E, como tal, assim como qualquer organismo vivo, ela sofrerá influência decisiva de fatores ambientais, né? E aí nós temos os principais fatores ambientais: variação térmica, variação hídrica e variação luminosa. Na fase de maturação, é muito importante, além de nós termos folha fisiologicamente ativa, o ideal é que não faltasse luz, né? Mas é importante também estar antenados à variação térmica, né? E aí, mais uma vez, né, aquela analogia que nós fizemos entre ciclos de variedade, talvez numa variedade precoce, né, onde ela tenha uma maior concentração de período de florescimento e frutificação, resultando em um curto período de tempo em maior densidade de formação de frutos, corre-se o risco de quê? O risco de haver uma competição elevada por açúcares que determinarão o processo de maturidade. E aí o risco de nós termos, né, fibra imatura trabalhando com variedades precoces, o risco é ainda muito maior, né? Agora, é necessário entender que essa maquinária que está ali dentro da folha, transformando o CO2 em açúcares, em sacaroses, ela está exposta a danos, né? E ocorre principalmente dano associado a espécies tóxicas de oxigênio, principalmente quando ocorre deficiência de magnésio. Tocamos em magnésio porque durante muito tempo ele andou esquecido no sistema de produção. Agora, recentemente, né, é que nós começamos a nos antenar muito mais em magnésio. E é muito importante que se diga magnésio, porque obrigatoriamente no algodão nós precisamos fazer aportes consideráveis de potássio pela própria demanda. E nitidamente o potássio inibe a absorção de magnésio. Então é muito importante estar atento. E aí, então, nós tendo envelhecimento precoce de folha, não haverá como dar suporte à genética, por melhor que ela seja, né? Assim como a deficiência de magnésio, a deficiência de boro, elemento importantíssimo para formar qualidade de fibra, enxofre para definir maior quantidade de proteína dentro do lúmen, e o potássio, né, definindo resistência pela quantidade de celulose. O fósforo, importantíssimo para permitir maior comprimento de fibra. E aí nos antenamos a esse manejo de fósforo e potássio, né? Que, através dos trabalhos de pesquisa, tem nos mostrado, né, proporcionar incrementos muito bem-vindos, né? Tanto no tocante a comprimento quanto à resistência.
embora seja uma célula influenciada de forma decisiva por muitos fatores ambientais, o que tem que ficar claro é que, primariamente, todas as características tecnológicas da fibra, elas são condicionadas por fatores hereditários. Poderemos ter um melhor ambiente, mas se não temos genética para a qualidade de fibra, aí fica difícil fazer a diferença, né? E quando pensamos em qualidade de fibra, estão aqui alguns dos parâmetros muito requisitados pela indústria têxtil, né? Comprimento, resistência, microner. Observamos, né, que tem influência de genótipo e ambiente. Ambiente com mais influência decisiva em cima de microner do que em cima de resistência, e, por sua vez, ambiente influencia mais resistência do que comprimento. Embora ambiente seja importante, tem que ficar claro, né, que essa seta vermelha indica que todas essas características, primariamente, quem determina é a genética. E aí, então, precisamos de genética de fibra, genética de comprimento, de resistência, de alongamento, de maturidade, de finura, né, de menor índice de fibra curta, porque, aliás, né, geneticamente, uma maior quantidade de fibra curta automaticamente já indica fibra imatura. Então, é muito importante estar antenado por todas essas características, né? Mas o que é importante frisar é que nós precisamos de manter a matriz energética fisiologicamente ativa por mais tempo. E aí, além do manejo de nutrição, porque é pela nutrição que nós vamos fazer a diferença, pelo manejo dos bioestimulantes, pelo manejo dos aminoácidos, da nutrição foliar nas variedades que sejam mais responsivas, quando nós temos tecnologia agregada, e aqui especificamente associada ao ataque de lagartas ou ao ataque de ramulária, que nos permitem preservar folha por mais tempo, estamos no caminho do sucesso, né? Eu fiquei muito feliz de ter acompanhado o ano passado o algodão pelo Brasil afora, né? E como eu dizia para vocês, apesar de nós termos variedades que não são tão exímias assim em rendimento de fibra, ainda assim alguns grupos insistem em plantar pela qualidade da fibra. É o caso da Delta Pine 1536. Mas nessa renovação, né, o que nos chamou muito a atenção o ano passado foi a Delta Pine 1746, né, pela sua estabilidade, pela sua qualidade da fibra, pelo seu potencial produtivo. E uma variedade, né, que eu olho com bons olhos porque eu vejo ela extremamente responsiva ao manejo fisiológico e ao manejo nutricional. Pessoal, o que eu tinha para apresentar a vocês, assim, de uma forma curta, mas e que fosse da melhor forma, que chegasse da melhor forma para vocês, era isso aí. Eu agradeço muito a oportunidade, né? E agradeço mais uma vez, reitero aqui meu agradecimento, né? Aos produtores com os quais eu tenho aprendido muito, aos consultores, especialmente aqueles caras que estão na linha de frente, né? E reitero mais uma vez, eu fiz uma enquete com muitas pessoas pelo Brasil, né? Do que eles esperariam de uma variedade. E uma coisa foi unânime na grande maioria. O que eles disseram, na sua grande maioria? Precisamos de variedades com sistema radicular agressivo, pelos radiculares, variedade responsiva, variedade que responda, variedade que, caso por alguma intempérie que nós consiga, se perde a primeira posição, que nós consigamos refazer isso. Então, fica aqui meu agradecimento ao Rinaldo Grazi, da JH Semente, né? Ao Severo Amorelli, ao próprio Saccarelli, e a outros consultores com os quais eu constantemente troco informação e que, obviamente, me deram muita pólvora para queimar aqui com vocês. Fica aqui, então, externo aqui meu agradecimento a Bayer, né, e a todos os consultores com os quais eu convivo aí através da troca de informações. Muito obrigado mesmo, pessoal, né? E aí, então, eu passo o bastão, né, para o próximo, o Rafael, não é isso? Isso. Professor, em nome da Bayer, eu agradeço a sua participação aqui, com certeza engrandeceu muito as nossas discussões e ajudou muito o agricultor na tomada de decisão.
Como a gente comentou lá atrás, agora eu peço para que todos que apresentaram nessa live que retomem os microfones, os áudios. Ao longo das apresentações foram surgindo algumas dúvidas e perguntas vindas dos internautas. Eu tentei organizar aqui em alguns temas, até para facilitar a nossa discussão e direcionar da melhor forma possível as perguntas, tá? Pensando em qualidade de fibra, tem uma pergunta vinda da Mariana Teodoro. Professor, acho que eu vou direcionar para você essa. Quais cuidados eu preciso ter com a minha lavoura para preservar minha produtividade e minha qualidade de fibra? E nessa safra tivemos alguns dias nublados. Qual o impacto que esse déficit fotossintético pode ter, na sua opinião? Beleza, vamos lá. Há dois aspectos importantes que, por questão de tempo, eu não entrei no debate, beleza? Mas é preciso entender que a planta de algodão talvez é a planta da maior complexidade morfofisiológica que existe, possivelmente determinada pela sua própria genética, né, que não é fácil, a genética tetraploide. Entre as idiosincrásias que ela apresenta, ou das suas próprias contradições na sua fisiologia, há dois atributos importantes, né? É uma planta que apresenta restrições na exportação de açúcares e na translocação de açúcares. Beleza. O que a pesquisa científica informa? De que, no dia a dia, uma planta de algodão conseguiria armazenar açúcares por tempo suficiente para manter uma demanda que talvez não chegue a ultrapassar 48 dias. Então, o que nós afirmamos? Dentre os possíveis estresses que mais condenam o algodão para o aborto e, principalmente, que mais afeta a fase de maturidade da fibra, é a deficiência luminosa, né? Mas vamos analisar por partes. O estresse luminoso, possivelmente, é o estresse que mais condena para o aborto de estruturas reprodutivas. Porque a estrutura reprodutiva, enquanto é flor, enquanto é fecundada, enquanto essa maçã não chega aí aproximadamente 14, 15 dias pós-fecundação, ela não tem força metabólica para competir perante a força metabólica do caule. O caule é extremamente faminto. E aí, se não houver intervenção de forma adequada no tocante ao manejo de regulador de crescimento, lamentavelmente, nós vamos estar condenando variedade agressiva de potencial produtivo e vamos queimar ela no mercado. E eu acho que não é por aí. No tocante ao processo de maturação, né, que acontece, que se inicia antes da fibra completar seu processo de crescimento, o que nós sabemos? A maturação é um processo de deposição de celulose. Todo dia se deposita uma capa de celulose, na média serão aí entre 24 e 25 capas de celulose. O que é celulose? Celulose, em outras palavras, é a sacarose que foi produzida pela folha e que via floema está sendo transportado até a fibra. Então, um estresse luminoso que permaneça durante muito tempo na fase de maturação, isso condena e muito na qualidade da fibra, né? Porque nós não teremos reserva suficiente na folha para atender essa demanda. E outro aspecto importante que eu afirmei, né, o que a pesquisa científica nos afirma é que a folha teria aí reserva na forma de açúcares para ser exportado do cloroplasto que não ultrapassaria máximo que 48 horas. Então, nós dizemos que um dia nublado, 2 dias nublado, talvez não seja problema, não é isso? Mas a partir do 3º dia nublado, radiação difusa é muito problemático para o algodão. Há outros aspectos importantes para preservar a qualidade de fibra. Olha só, a planta de algodão é uma planta de crescimento indeterminado. Imaginaremos um capulho que está na 7ª posição, né, contando desde o nocotiledonar, e eu vou imaginar um capulho que está na posição 20, né? Então, entre a posição 20, uma estrutura reprodutiva entre a posição 20 e a posição 7, eu tenho 13 nós, né?
Na média, na escala de florescimento, a cada novo nó, na média, se fala em 4 dias. Então, se nós falamos em uma diferença de 13 nós entre a primeira estrutura formada e a última que está se formando, estamos falando aí em 13 vezes 4, aproximadamente 52 dias de diferença. Correto? O que isso significa? Que quando a primeira estrutura maçã se transforma em capulho, e a última estrutura está tentando se transformar em capulho, né, que está no nó, nós temos uma diferença entre elas de 52 dias. E aí, esse capulho que ficou aberto, ele vai estar exposto a ciclos de hidratação, desidratação, temperatura alta, temperatura baixa, né? E, lamentavelmente, se não houver um bom manejo, principalmente no tocante a insetos sugadores, mosca branca, né, que está sendo um grande problema, pulgão, além de nós termos o famoso orvalho de mel, né, que é o famoso honeydew, que é a fibra melada, nós poderemos ter problemas sérios de peso de capulho, né, porque a fibra vai desidratando. E das características tecnológicas da fibra, embora não se fale muito nisso, mas cutícula, a cera, a cutícula que fica por cima, é a primeira a ser degradada. E ela é muito importantíssima no processo de elongação da fibra, né? Para definir a capacidade máxima da fibra se elongar sem se romper, né? Então, é muito importante todo o manejo fitopatológico, todo o manejo contra insetos, e não menos importante, a partir do momento que nós temos, em princípio, a última maçã que compensa ser colhida no ponteiro fisiologicamente madura, o correto seria nós estarmos estimulando a desfolha, até preliminarmos alimento para inseto, e procedermos à colheita o mais rápido possível, né? Para nós evitarmos a perda de qualidade de fibra ainda no campo, de não levar uma fibra extremamente seca para a hora de fazer o descaroçamento, né? Porque uma fibra extremamente seca e que vai ser submetida a essas algodoeiras modernas, né, que operam em alta velocidade, poderá ser problema, né? E aí nós estamos, mais uma vez, podendo queimar variedade com excelente qualidade de fibra por questão de manejo. Eu não sei se eu consegui ser assertivo na pergunta da nossa participante aí, né? Foi muito assertivo, professor. Dando continuidade aqui, pensando em resistência de lagarta, nós temos perguntas do Yaron Gama e do Fábio Zambardino. Pedi ajuda do Patrick aí para me ajudar com essas respostas. Quais os avanços em pesquisa com relação a ataques de Spodoptera frugipera nas estruturas reprodutivas de Bollgard 2? E o que Bollgard tem pensado para ajudar o produtor de algodão a ter uma produção mais sustentável? Boa pergunta, tá? Passei 5 minutos aqui. A discussão de Spodoptera em cima de algodão, ela tem se intensificado durante os últimos safras, tá? O primeiro ponto que a gente tem que entender é aquele que eu falei: Spodoptera é uma praga de sistema, tá? Então, a primeira resposta que eu te dou, que tem afetado, não prioritariamente aqui, o que tem direcionado é o que tem acontecido em milho. Então, a gente tem visto perda de biotecnologia em milho, aí na Bahia vocês conseguem entender melhor que eu como está o processo, e as populações de Spodoptera tendem a aumentar bastante. Então, tem dados internos, dados externos, que a gente tem trabalhado com diferentes produtores, diferentes pesquisadores, que mostram o tamanho da população de Spodoptera na Bahia, principalmente, ela tem crescido bastante. E aí, um dos principais pontos, com certeza, é problema de controle de milho, tá? Então, uma praga que ela depende de milho, que não é a principal cultura da Bahia, então, quando você identifica esses insetos, a maior parte da população que está infestando o algodão primariamente está vindo de milho, tá? O segundo ponto, para entender o que está acontecendo com o Bollgard 2 e se aplica a outras tecnologias no mercado, é sobreposição de proteínas, tá? Então, não é porque uma proteína ela está presente no milho e então no algodão que obrigatoriamente a perda dela vai ocorrer quando você tem resistência em milho. Então, para milho, quando a gente olha a proteína que tem em Bollgard, existe comprometimento de parte dessas proteínas
mas elas continuam muito efetivas. Então, a resposta que eu dou, Bollgard 2, ele nunca teve um controle 100% a nível comparado com pectinófora, com falsa medideira, tá? A gente sempre viu, tradicionalmente, uma aplicação e meia, dependendo da pressão. O que tem acontecido é uma soma de aumento de pressão a um pouco de perda primariamente, de eficácia de CRI2AB2 por milho. Tá? A gente está acompanhando o processo, a recomendação é nossa, monitore, na medida que achar necessário, não esperem. A lagarta passou do primeiro instar de Spodoptera de perda em Bollgard 2, a gente já considera como escape e a gente já recomenda uma pulverização. Tá? A gente vai tentar sumarizar os dados desse ano, do dia de campo aí que o Samir está fazendo. O dado de campo tem refletido muito bem o que tem acontecido e no final da safra uma oportunidade boa para a gente sentar e ter uma atualização do que está acontecendo. Espero ter respondido. Pode mandar a pergunta depois. Se preferir, me liga e a gente pode conversar. Se eu puder ajudar nessa resposta, pensando no futuro, o que a plataforma Bollgard está trazendo, eu acho que vocês puderam ver no tour que o Samir conduziu que nós temos excelentes 4 materiais já muito bem posicionados, com excelentes resultados para a futura tecnologia que é o Bollgard 3 RR Flex. Nós, como Bayer, entendemos que é uma excelente ferramenta de manejo para o agricultor. Nós só esperamos o melhor momento para realizar esse lançamento. Tá? E falando de futuro, só para finalizar a resposta aí, de novo, eu falei isso na apresentação. Olhando a longo prazo, Bollgard 4, a gente é a única empresa que continua investindo. Então, apesar de estar mirando uma nova tecnologia que é Bollgard 3, que o Rafael posicionou aí, a gente sabe da necessidade futura e a gente tem que começar o trabalho agora de melhorar essas novas variedades de Bollgard 4, que vai ser um produto para o futuro, para daqui a muitos anos a gente ter isso no mercado. Essa é a nossa visão a longo prazo. Perfeito, Patrick. Muito obrigado. Pessoal, vamos lá. Penúltima pergunta aqui, pensando em variedades, da Juliana Gobato. Professor e Samir, talvez vocês possam nos ajudar aqui. Como ser mais eficiente na retenção dos frutos da planta? Porque em determinadas variedades encontramos índices maiores de cavitação do que em outras. Samir, para você. Então vamos lá. A questão de maior pegamento de estruturas reprodutivas, pessoal, enquanto a gente não conseguir gerenciar efetivamente essa partição de assimilados entre crescimento vegetativo e crescimento reprodutivo, será muito difícil a gente pensar em maçãs, as maçãs mais importantes, né, o filé mignon, que são as maçãs de primeira posição, que por se formarem primeiro, elas estão expostas a um processo de competição por fotoassimilados menos intenso do que as maçãs de segunda posição ou as maçãs de terceira posição, por se formar um nível de competição maior de fotoassimilados, além de terem menos peso, vai ter também menor qualidade de fibra. A cavitação, olha, eu até pouco tempo atrás, né, mas já faz um tempo isso que eu persegui cavitação, mesmo em área de pivô central, eu particularmente me recusava a acreditar que uma espécie xerófita de quase deserto, né, com habilidade extrema para formar sistema radicular em profundidade, estaria exposta à cavitação. Mas a cavitação é um fato real e tem tirado o sono de muito produtor, exatamente porque em algumas variedades esse fenômeno se manifesta de forma mais intensa. Me lembro que a primeira vez que eu fui atender uma demanda, né, por esse aborto ligado à cavitação, essa perda de estruturas de cavitação, foi no Mato Grosso, e o que eu passei a constatar que nas variedades com maior prolificidade, né, com maior pegamento agressivo, onde não existe um bom gerenciamento de regulador de crescimento, esse fenômeno também se manifesta de forma mais intensa, né?
Então, acredito eu que uma das formas de tentar minimizar o problema de cavitação, que na verdade se refere à interrupção da coluna de água no xilema, que está conduzindo a água até a estrutura reprodutiva. O que nós temos que entender? Essa estrutura reprodutiva, desde que ela surge, ela vem protegida por uma folha modificada, que é a bráctea, não é isso? E como folha, ela tem a mesma quantidade de estômatos que tem uma folha normal, né? Quase 113 estômatos por milímetro quadrado. Então, o que nós dizemos? A bráctea, por unidade de área, ela transpira na mesma intensidade que uma folha, mas ela é uma estrutura mais sensível. A partir do momento que a planta absorve a água do solo, se desenvolvem sucções, vácuos, pressões negativas absurdas ali. E o fato é que a raiz não absorve água pura, até porque não existe água pura no solo. Existem íons dissolvidos que poderão ser nutrientes e também existem gases, né? Quando essa bolha de gás entra no xilema, que é submetido à sucção intensa, principalmente quando há uma demanda transpiratória elevada, a bolha de ar estoura e o fluxo de água é interrompido. E automaticamente a bráctea, para não morrer por desidratação, fecha os estômatos, se superaquece e morre esturricada, né? Nós temos visto nas variedades com muita prolificidade, a tendência de haver muito mais pegamento, né? E que tem maior habilidade para crescimento, que estão mal gerenciadas, é onde eu tenho visto a cavitação com muito mais frequência, né? E, especificamente, há algumas cultivares onde essa cavitação se manifesta de forma mais intensa. Então, parece que está ligado a algum fator genético, né? Assertivamente, o que está por trás desse fator genético, eu não tenho condições de afirmar aqui para vocês. Pazete, eu concordo perfeitamente, até porque tem algumas variedades já comerciais e que a gente realmente observa muito forte essa questão da cavitação, né? Trazendo aqui, né, para dentro de casa outras variedades, por exemplo, uma TMG 40, que você passa por alguma mudança climática mais abrupta, né? Show de bola. Essa mudança climática, Samir, é muito importante que se diga também, né? É muito mais fácil a gente observar a cavitação, às vezes até mesmo com boa disponibilidade de água no solo, mas aquela planta que fica durante algum tempo sobre nebulosidade e de uma hora para outra sol esplêndido, né? Sol esplêndido, como nós diríamos, impondo essa taxa transpiratória elevada, ali parece que ocorre o colapso, né? Mas a gente precisaria estudar de forma mais detalhada esse assunto de cavitação, porque ele é uma realidade, sabe? E, com certeza, parece haver uma maior predisposição genética. Não tenha dúvida disso. Eu tenho observado, e aqui, por favor, não me mal interprete, né? Porque não é querendo falar mal ou bem, mas eu tenho observado uma cavitação excessiva em Fibermax 983, né? Na própria Fibermax 985, né? Tem sido variedades que são variedades também muito produtivas, mas onde a gente tem observado com mais frequência a cavitação, né? Perfeito. E talvez isso possa estar ligado a um fator genético, né? Agora, o que está por trás disso, eu não tenho condições técnicas no momento, né, de saber informar para vocês. Perfeito. Acho que pensando no fator genético, os exemplos que o Samir trouxe são fundamentais. Aí não é à toa que o TMG 44 Bulgar 2 RR Flex é o material mais plantado hoje no Brasil. Defende muito bem, tanto em produtividade quanto em qualidade de fibra, né? É uma variedade aí que é muito competitiva, né? E outro, já que você tocou nisso, Rafael, é muito importante que se diga que essa variedade se faz de morta para enterrar o coveiro, né? Ela bem isso, fazer. Bem mansa. Boa analogia, professor. E se você se cuidar com ela te dá o tombo, né? Porque de uma hora para outra ela tem uma explosão de crescimento que é uma coisa impressionante. Então, muito atento, especialmente nas áreas mais férteis, né? O pessoal da Bahia investe muito em fertilidade, se destaca por isso, tem perfil de solo e muito cuidado com ela, porque se não estar atento, ela dá o tombo.
Eu tombo para cima, né, professor? Vamos lá. Pessoal, eu quero fazer só mais uma pergunta para a gente encerrar com o professor Pazzetti. Professor, investir em biotecnologia traz benefício? Não tenha dúvida, né? Seria interessante, né? Talvez da próxima vez a gente possa abrir para a opinião de um produtor, né? Olha só, biotecnologia, quando você pensa no manejo de mato, né? Ou de plantas invasoras, ou de plantas daninhas, como você prefira chamar, o tanto que era complicado, e ainda, se não se atentar, é muito complicado no algodão, né? Porque ele é muito sensível. O desgaste químico, né, que se faz com herbicidas na folha do algodão é uma coisa monstruosa, né? E a partir do momento que você tem uma tecnologia embarcada que te permite o controle da grande maioria das plantas invasoras, provocando menor dano, não tenha dúvida que vai ser um grande benefício. Isso falando em tecnologia associada ao estresse químico do herbicida. E quando nós falamos em tecnologia embarcada que vai permitir que uma maçã seja menos vulnerável ao ataque de uma lagarta. Ora, bolas, estamos 10 anos-luz na frente, né? Porque estamos zelando do principal patrimônio da lavoura, que é a estrutura reprodutiva. E não apenas isso, né? A partir do momento que nós temos uma planta que, por ter tecnologia embarcada, tem proteção para tolerar o ataque de lagartas e nos vai permitir maior pegamento, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o melhor regulador fisiológico. Não é isso? Eu abordo isso nas minhas discussões, nas minhas trocas de informações com produtor, com consultor. Nós temos 3 reguladores de crescimento no cultivo do algodão. O primeiro deles é a água. Se há água, a planta cresce. O segundo regulador é o regulador químico, que poderá ser cloreto de mepiquat, cloreto de clormequat, desde que ele seja explorado da melhor forma possível. E aí a exploração do cloreto de mepiquat ou cloreto de clormequat deve ser no sentido de nós prepararmos a planta para canalizar mais fotoassimilados para as estruturas reprodutivas e nós termos um maior pegamento fisiológico. Se esse pegamento fisiológico vem associado a uma tecnologia que me permite proteção contra a lagarta, eu tenho certeza absoluta que eu vou ter maior pegamento, né? Eu tendo maior pegamento, eu tenho a maçã, que a partir do momento que ela se aproxima do final do seu crescimento, aproximadamente aí 18, 20 dias, e que ela inicia o processo de maturação, aí ela se torna um excelente regulador, né? As informações da pesquisa é de que uma maçã em final de crescimento e início de maturação, ela demanda energia equivalente a 5 folhas. Aí ela se torna um dreno de respeito. Aí ela consegue encarar a fome exorbitante de um caule, né? Então, a partir do momento que eu tenho essa tecnologia embarcada, Rafael, não tenha dúvida, eu vou ter maior pegamento, maior produtividade, o melhor regulador fisiológico que existe. Então, deveremos trabalhar o manejo nutricional, o manejo fisiológico, o manejo fitossanitário e, principalmente, o gerenciamento energético para a gente canalizar mais energia para pegamento de estruturas reprodutivas. Se a Bayer nos informa que iremos ter para a condição da Bahia, uma planta que tem aí condição de formar 25, 27, 28 nós, excelente. Temos que dar subsídio para que se formem os 28. O que temos que fazer é gerenciar comprimentos entre nós, para nós termos uma planta robusta, uma planta sadia, uma planta que permita a penetração dos defensivos, especialmente no bacheiro, que é por onde a doença começa, né? E isso nós fazemos exatamente com regulador de crescimento, com tecnologia embarcada, não tenha dúvida. E investir em tecnologia foi um grande avanço para a cotonicultura brasileira, não resta dúvida disso. Perfeito, professor. E só para continuar aqui, a Bayer continua investindo, como o nosso amigo Patrick trouxe, que além do Bollgard 3 a gente já apresentou alguns materiais, temos um pipeline aí para o futuro muito grande, aí já com conversas aí para Bollgard 4. Então, acho que
A gente segue no caminho aí para entregar as melhores tecnologias aí para o mercado e para o cotonicultor. Show de bola, pessoal. Acho que pesquisa e inovação faz parte do DNA do Bollgard. Tá bom? Pessoal, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Até passamos uns minutinhos. Quero agradecer a presença de todo mundo. Tivemos várias perguntas, tentamos responder, agrupar algumas, enfim. O que não foi respondido, a gente vai endereçar para o nosso time interno, para que todos tenham resposta. E mais uma vez agradecer. Acho que esse foi o primeiro dia de campo virtual Bollgard. E quero lembrar que no dia 17 de junho, às 18 horas, estaremos juntos novamente, só que dessa vez com foco no posicionamento técnico para o Mato Grosso. Tá? Pessoal, respondam a nossa pesquisa e nos ajudem a fazer o futuro do algodão cada vez melhor. Muito obrigado. Lembrando que é às 18 horas de Brasília, tá, Rafael? 18 horas de Brasília. Desculpem, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a Bahia, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, pessoal.